Boa tarde a todos. Meu nome é Tatiana, estou como presidente do Instituto de Direito Coletivo. Tenho o prazer hoje Boa tarde a todos. De fazer a introdução, né, dessa nossa capacitação voltada aos desafios, né, para obtenção, manutenção e alteração do alvará aqui na cidade do Rio de Janeiro. Obrigação legal em todos os municípios, né? Mas aqui a gente vai estar com o nosso recorte na cidade do Rio de Janeiro e com um olhar também para as organizações de assistência social e as cooperativas de catadores de recicláveis. Né? Comigo hoje eu tenho o professor Jorge de Souza Alves, que é licenciado em matemática pelo Instituto de Matemática da UFRJ, possui mestrado em informática pelo Núcleo de Computação Eletrônica, Instituto de Matemática também da UFRJ, e atualmente é fiscal de atividades econômicas da Secretaria Municipal de Fazenda. Faz parte do programa de líderes da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro e é também professor de informática educativa no Colégio Pedro II. Jorge, é um prazer estar aqui com você, já antecipo nossos agradecimentos. A gente estava conversando um pouco antes do início do evento, né, sobre a importância que é falar sobre essas questões formais para as pessoas jurídicas, né? Alvará, a gente já fez no ano passado uma capacitação sobre tributos, também com a sua participação. Então, em nome do Instituto de Direito Coletivo e dos nossos parceiros, Capemisa Social, e também do Grupo de Educação Fiscal aqui do Estado do Rio de Janeiro, que possibilitou, inclusive, esse nosso encontro, eu cumprimento hoje nesse início de tarde e passo a palavra para você. Muito obrigada. Oi, Tatiana, boa tarde a todos que estão nos vendo nesse momento. Eu que agradeço pelo convite de poder compartilhar esses conhecimentos, né, com essas entidades. Eu acho que isso é uma coisa que assim, sempre vem para engrandecer e, enfim, colaborar para que todos possam trabalhar e trabalhar de uma forma legal. E a gente vai aqui tentar mostrar alguns caminhos para vocês, que vocês podem legalizar, quer dizer, trabalhar legalizados, mas sem que isso represente um ônus muito grande para vocês. Inicialmente, eu vou fazer uma apresentação breve de alguns pontos em relação que se relacionam com a questão da taxa do alvará. E depois, então, a gente vai passar as perguntas. Vai ser bastante breve a apresentação. E aí, então, em seguida, a gente passa aos debates. Bom, então, o título da apresentação é O Alvará na cidade do Rio de Janeiro, Desafios. Pode passar. Basicamente, nessa apresentação breve, eu vou falar sobre a questão, então, como eu disse já antes, da taxa de licença para estabelecimento, que é a taxa de alvará. Falar do fato gerador, do contribuinte, dos benefícios fiscais para as entidades de assistência social e cooperativas, requisitos e algumas obrigações acessórias. Então, podemos ir à frente. Antes mesmo de falar um pouco da taxa de alvará propriamente dita, vamos pensar aqui, refletir um pouco sobre a questão das taxas municipais. As taxas municipais elas estão previstas lá no Código Tributário Nacional, que é a Lei 691 de 84. Lá no artigo 2º, inciso 2 do Código, é que estão previstas as taxas de alvará. E elas são o quê? Competência exclusivamente dos municípios do Brasil. Quais são os motivos para se cobrar taxa? Pode ser ou pela razão do exercício de poder de polícia, que é o caso aqui da taxa de alvará, quer dizer, o poder de polícia, o poder de fiscalização, ou pela simples utilização efetiva ou potencial de serviços públicos prestados ao contribuinte ou que estejam à disposição do contribuinte. Podemos seguir. Aí eu elenquei algumas das taxas no âmbito da cidade do Rio de Janeiro. Temos
a taxa de inspeção sanitária, eu não vou falar todas elas aqui, que não tem necessidade, mas, enfim, só elenquei e vou comentar qual delas seria uma taxa de poder de polícia, qual é por serviço, por exemplo. A taxa de inspeção sanitária, por exemplo, é uma taxa de poder de polícia, assim como a taxa de licença para estabelecimento, que está lá no final da lista, que é a taxa sobre a qual eu vou falar. Taxa de autorização de publicidade, todas essas taxas são taxas de exercício de poder de polícia. Mas, por exemplo, a taxa de... Deixa eu ver aqui nesse elenco de coisas aqui, qual que seria a taxa? A taxa de coleta domiciliar de lixo, por exemplo. É uma taxa que é cobrada a partir de uma prestação de serviço, seja feito pelo município, seja do Rio ou qualquer outro município. Então, as taxas elas podem ser cobradas ou pelo poder de polícia ou por alguma prestação de serviço por parte do poder público. Podemos seguir. Então, eu vou falar brevemente sobre a taxa de licença para estabelecimento, que é a taxa relativa ao alvará. O fato gerador dessa taxa, como eu já falei, é a simples autorização, quer dizer, qualquer estabelecimento ou profissional liberal que exerça uma atividade no município do Rio de Janeiro, quando ele se dirige à prefeitura, especialmente à Secretaria Municipal de Fazenda, para fazer a solicitação do alvará, esse já é um fato gerador, quer dizer, a simples autorização, que junto com a autorização vem a questão da vigilância, do acompanhamento do fiscal, da fiscalização, e sempre o quê? Isso está visando sempre a questão da localização do estabelecimento e do funcionamento desse estabelecimento em determinada zona da cidade do Rio de Janeiro. Vocês verão que as atividades elas podem ser autorizadas ou não, de acordo com o tipo de imóvel que ela pretende exercer, onde ela pretende exercer, ou também, e ainda também de acordo com a região da cidade onde ela está localizada. Quer dizer, essa é a análise que nós, fiscais de atividades econômicas, fazemos quando alguém entra com pedido para solicitar o funcionamento com o alvará. São as análises que a gente faz. A questão da tipologia do imóvel e do zoneamento onde aquele imóvel está, na região que aquele imóvel está. Então, o contribuinte dessa taxa vai ser o quê? Vai ser a pessoa física ou jurídica, pode ser profissional liberal, pode ser comercial, industrial, produtora, sociedade civil, associação civil, todas essas pessoas, física ou jurídica, que estão estabelecidas na cidade do Rio de Janeiro. Podemos ir. Então, para o caso do terceiro setor, que são as entidades de assistência social, né, existem alguns benefícios. E aí, esse benefício aí, que eu elenquei, ele é dado também na verdade, agora é dado pelo Código Tributário do município do Rio de Janeiro, que é a Lei 691, de 84, em seu artigo 114, inciso 2, e também pelo Decreto 40.709 de 2015, no artigo 16, inciso 3. Ou seja, para que qualquer entidade de assistência social ela requeira a isenção da taxa do alvará, hoje a taxa do alvará está em torno de R$ 930. Para ser mais preciso, é R$ 929,92. Mas, enfim, ainda é possível se exercer, apesar de não ser nenhuma taxa tão absurdamente alta para alguns setores da economia do Rio, é o mesmo valor para qualquer setor da economia. Ela pode, em alguns casos, algumas pessoas, sejam pessoas jurídicas, podem solicitar isenção. No caso das entidades de assistência social, basta que elas provem que, de fato, elas têm uma finalidade pública, que os seus dirigentes e conselheiros não sejam remunerados, e aí sim ela pode ser enquadrada como uma entidade de assistência social sem fins lucrativos e obter a isenção. Além disso,
ela precisa comprovar que faz prestação de serviço sem discriminação de pessoas e tem que, pelo menos, conceder gratuidade no seu atendimento para pelo menos 30% do universo que ela atende. Então, se uma entidade de assistência social conseguir cumprir esses 4 requisitos, então ela pode solicitar a isenção de alvará na cidade do Rio de Janeiro. Podemos passar. Algumas obrigações que são acessórias na cidade do Rio de Janeiro, e isso não apenas para as entidades de assistência social. Em primeiro lugar, além do alvará, em algumas atividades, é necessário que se cumpram exigências até mesmo fora da própria prefeitura, como, por exemplo, o certificado de corpo de bombeiros, ou dentro da prefeitura, a inscrição por inspeção sanitária, a questão do meio ambiente também. Então, são licenciamentos que a pessoa fica obrigada a fazer. Não basta ela ter o alvará. Hoje em dia, alguns anos atrás, quando a pessoa solicitava o alvará, antes mesmo do alvará ser concedido, essas exigências eram feitas e eram solicitadas em processo. Hoje em dia, para agilizar a concessão do alvará, algumas dessas exigências foram retiradas de processo, porém, elas continuam, na verdade, sendo um compromisso daquelas entidades. Como esse compromisso, a pessoa vai assinar esse compromisso? Ela assina esse compromisso fazendo algumas autodeclarações que a gente vai ver na tela seguinte. Além dessa primeira obrigação, é necessário que todos os estabelecimentos estejam com o alvará em local de fácil acesso. Quer dizer, é necessário que, quando o fiscal entrar num determinado estabelecimento, ele rapidamente veja onde está o alvará. Isso é uma das exigências da legislação. Inclusive, há multa para quem não cumpre essa obrigação. Mas, quando o alvará for de ponto de referência, o que seria o ponto de referência? Ponto de referência é quando a pessoa exerce, na verdade, ela tem o alvará na residência dela, porém, ela não exerce na residência, ela vai prestar o serviço ou fazer uma venda fora de seu endereço. O endereço residencial dela é apenas uma referência que é colocada como endereço no alvará. E aí, então, nesse caso, obviamente, a pessoa está dispensada de colocação do alvará em local visível. Podemos passar para o próximo slide. Aqui eu elenquei apenas algumas exigências que não são exigências para todas as atividades. Alguns vão requerer esse tipo de exigências, outros nem tanto. Eu fiz referência ao certificado de corpo de bombeiros, que será necessário para entidades como asilos, casas de repouso e estabelecimentos congêneres, e para estabelecimentos de ensino também, até o 3º grau, exceto para os cursos livres. Além disso, quando essas atividades são exercidas em residência, uma exigência que é feita é a autorização para a realização de diligências fiscais. Afinal, o fiscal, para entrar numa residência, antes mesmo, o contribuinte teria que declarar que está autorizando essa diligência em sua residência. Então, daí a necessidade dele autorizar por documento, por escrito, a realização dessas diligências em sua residência. A declaração sobre enquadramento de critérios de licenciamento ambiental é só para, evidentemente, os casos em que houver necessidade, como, por exemplo, a questão das cooperativas de reciclagem. Geralmente, esse tipo de documento é solicitado para esse tipo de atividade.
Podemos passar para a próxima. Então, eu me referi às autodeclarações que são o quê? Antes, como eu falei, a empresa, quando ia até a prefeitura solicitar o alvará, no próprio processo de alvará, eram feitas várias exigências no próprio processo. Agora, para simplificar, algumas dessas exigências foram retiradas do processo, quer dizer, não há mais necessidade. Porém, o contribuinte tem que fazer algumas autodeclarações. Entre as autodeclarações que ele precisa fazer, vai variar, obviamente, de acordo com o tipo de atividade, mas algumas dessas aí listadas servem para todos os estabelecimentos, tais como a primeira, uma autodeclaração de veracidade das informações apresentadas. Isso é necessário para qualquer um. Referente ao registro de atividade de comércio e outras da Secretaria do Estado da Fazenda. Isso é para quando alguém vai exercer alguma venda. E aí ele está se comprometendo com essa declaração de que ele vai até a Secretaria do Estado de Fazenda para solicitar sua inscrição estadual e poder, eventualmente, só para o caso das imunidades e isenções lá, pagar o imposto ICMS. Referente à segurança de prevenção contra incêndios, alguns estabelecimentos vão ser necessários, né, esse tipo de autodeclaração, porque toda autodeclaração a gente tem que lembrar sempre que é o quê? É um compromisso do contribuinte com a prefeitura. Se a prefeitura não exige mais isso previamente, ela pelo menos exige que o quê? Que o contribuinte se comprometa a cumpri-las. E aí ela não vai ter mais uma vigilância sobre isso. Quem terá são os órgãos relacionados a essas questões. Temos referentes à responsabilidade sanitária, responsabilidade ambiental, e tudo isso vai variar de acordo com a atividade. Referente ao estacionamento e acessibilidade, referente ao licenciamento de estabelecimento em área de favela, quando o estabelecimento estiver em área de comunidade. Podemos passar para o próximo. Então, como eu falei, a apresentação é bastante breve. Aí está meu contato. Eu sou, como a Tatiana apresentou no início, eu sou fiscal de atividades econômicas da Secretaria Municipal de Fazenda, e agora, com o novo prefeito, a SMF passou a ser SMFP, que é Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, mas eu ainda não fiz a correção ali no slide. E aí estão meus 2 e-mails. O primeiro e-mail, que está acima, é um e-mail funcional, é meu e-mail de trabalho, efetivamente, e o segundo e-mail é um e-mail do Gmail, mas é um e-mail que está relacionado ao meu trabalho de fiscal também. A qualquer coisa que eu faça na prefeitura, quem tiver alguma dúvida, quiser enviar alguma mensagem, estou à disposição de vocês. E também estou já à disposição para as perguntas que eventualmente vocês venham a fazer. Jorge, muito obrigada. É sempre uma aula ouvi-lo, é um prazer também. É um assunto um pouco árido, né? Falar sobre alvará, sobre formalidades, mas essencial, né? Não tem como uma pessoa jurídica ou mesmo uma atividade econômica realizada por uma pessoa física não estar preocupado com essa conformidade, né? Para sua atuação de maneira regular. Como a gente falou antes, a gente recebeu, acho que foram 8 perguntas, né? Então, eu vou, ao longo da sua apresentação, você já enfrentou algumas questões que foram questionadas, mas né, em homenagem também aos formuladores das perguntas, vamos lá. Para que serve o alvará municipal? Eu diria que o alvará assim, eu queria fazer uma analogia. Assim como a gente tem uma identidade, assim, eu tenho CPF e as pessoas jurídicas têm CNPJ. Eu tenho identidade e as pessoas jurídicas devem ter alvará. Quer dizer, é um pouco a identidade da empresa. E por que ele é necessário?
ele é necessário porque justamente na consulta prévia, na análise da consulta prévia, quer dizer, para a gente saber se aquela atividade ela pode ser exercida naquele tipo de edificação e também naquela região da cidade, que a gente chama de zoneamento. Então, é necessário ter alvará até para esse poder de polícia da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, para poder saber, por exemplo, que um bar ele não pode funcionar numa zona residencial 1, por exemplo. Quer dizer, zona residencial 1, sempre a gente chama ZR1, ZR2, ZR3, ZR4, ZR5. A numeração menor sempre é a mais restritiva. Então, a zona residencial 1 ela é muito mais restrita do que a 5, por exemplo, porque provavelmente a 5 já pode ter alguma característica, de alguma proximidade de centros de bairro, alguma coisa assim, e já tem algum comércio. Já a residencial 1 é uma zona bastante residencial. E aí, como é que a gente vai saber se alguém quiser abrir um bar numa zona residencial 1 dessas? Quer dizer, a gente tem que fazer uma análise, e daí a necessidade de ter essa consulta na prefeitura, e para a gente aprovar ou não e conceder o alvará para a pessoa funcionar. Perfeito, perfeito. Esse zoneamento, aí já vou voltar para as perguntas, mas esse zoneamento, ele é estabelecido pelo plano diretor, né? Ou não? Pelo plano diretor, houve já uma revisão, mas a gente ainda está sob o decreto, um decreto de zoneamento, que é o 322 de 76, quer dizer, ele é de 1976, bastante antigo. Então, a gente ainda faz muitas análises de consultas prévias de local com um decreto antigo. E, enfim, a gente tem que seguir a legislação, né? Não tem jeito. Muitas vezes as pessoas questionam determinadas avaliações que a gente faz, mas elas são todas baseadas na legislação que está em vigor. O que deve ser feito é solicitar mesmo uma revisão dessa legislação. Quer dizer, parte desse estudo já foi feito com uma renovação no plano diretor. Agora, isso tem que se traduzir em legislação, em lei, realmente. Perfeito, perfeito, perfeito. Só aproveitando também, a gente está em fase de consulta sobre o plano diretor, né, no Decenal, então convido a todos para conhecerem as propostas que estão sendo discutidas e também para se inteirarem nesse momento importantíssimo, que é um momento de planejamento da cidade. Né? De 10 em 10 anos, o plano diretor ele é revisitado, e é exatamente nesse momento que nós estamos. Então, passando para as perguntas, tirar um CNPJ pelo sistema da junta ou RCPJ, que é o cartório de pessoas jurídicas como as associações, né? Já significa que a entidade possui alvará? Ou seja, se a gente faz aquele cadastro prévio no sistema, né, e sai com o número do CNPJ, isso já significa que a gente tem o alvará do município? Não, o CNPJ é um documento da Receita Federal, né, do governo federal. E o alvará é um documento local, municipal. Como eu falei na pergunta anterior, como eu respondi na pergunta anterior, é necessário que se tenha o alvará exatamente para a gente verificar o quê? Verificar sobre o funcionamento daquela atividade em determinada região da cidade. O simples fato de ter um CNPJ, que seria o nosso CPF, eu ter CPF, não significa que eu tenha identidade. Né? Assim como uma empresa ter o CNPJ, não é a mesma coisa que ter o alvará. Muitas vezes, em trabalhos de fiscalização, eu vou aos locais e as pessoas me apresentam CNPJs já achando que está legalizado. Legalizado sob a ótica da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Não está. Para estar legalizado, na verdade, para qualquer atividade econômica, qualquer empresa ou qualquer entidade de assistência social trabalhar legalmente, ela tem que ter o alvará, ela precisa ter o alvará. Perfeito. E, inclusive, para as entidades que utilizam como ponto de referência, né? Que você falou previamente, que não exerce atividade no local, mas tem ali como a referência da atividade. Né? Exatamente.
Existem regiões na cidade do Rio de Janeiro que não permitem a instalação de uma cooperativa de catadores? Existem sim. Agora seria até bom que fosse projetado o slide para eu poder mostrar. Quando a gente fala pode passar ao slide seguinte. Quando a gente fala em cooperativa de catadores, no decreto de zoneamento a que eu me referi, o decreto 322 de 76, a gente tem que fazer algumas aproximações, algumas analogias com as atividades, com os termos que são usados no decreto. Então, não consta no decreto o termo cooperativo. E aí, qual é a aproximação que a gente faz para análise? A associação de classe. Lá no decreto, vocês podem ver aí, está projetado aí, só vai ser permitido, só vai ser adequado o funcionamento de cooperativas em CB1. CB1 significa Centro de Bairro 1, CB2 e CB3. Então, é Centro de Bairro 1, 2 e 3. Como eu falei, do 1 é o mais restritivo e o 3 é o menos restritivo. E, além disso, aquele AC é área central 1 e área central 2. Então, é possível o funcionamento de cooperativa nesses zoneamentos aí. E aí, como saber? Isso vai variar de acordo com o logradouro onde vai estar localizada a cooperativa, tá? A rua onde vai estar localizada. Essa é a consulta que a gente faz. A pessoa informa a rua, o número, a gente vai lá, tem uma relação dos logradouros e verifica. Esse logradouro está situado em CB1. Se ele está situado em CB1, eu vou poder autorizar. Esse logradouro está situado em ZR3. Eu já não vou poder autorizar. Entendeu? Então, ele precisa estar nesses centros de bairros, 1, 2 e 3, ou em áreas centrais de determinados locais. Além disso, eles vão poder funcionar tanto em sala, quanto em loja, quanto em edificações de uso exclusivo. O que seria a edificação de uso exclusivo? É um local onde você não divide, quer dizer, aquela numeração com nenhum outro imóvel. Por exemplo, eu estou num edifício comercial, eu tenho Rua Dias da Cruz, número 500, sala 201, sala 202, sala 203. Aí eu não tenho uma edificação de uso exclusivo, porque eu estou dividindo a numeração daquele endereço com diversas outras salas, ou mesmo no caso de apartamento. A edificação de uso exclusivo ela não vai dividir, ou seja, a numeração é exclusiva para aquele imóvel. Então, nesse caso, as cooperativas vão poder funcionar, ser adequadas, elas são adequadas de acordo com o decreto, esse decreto a que eu me referi, em CB1, CB2, CB3 e AC1 e AC2, ou seja, em centros de bairro, onde já tem alguma movimentação. E são tolerados. Quando é tolerado, a gente aprova. Eu até me referi ao ZR3, mas ZR3 são tolerados em ZR3, ZR4 e ZR5. Vocês observem que ZR1 e ZR2 não são tolerados, ou seja, há uma restrição maior nessas duas zonas residenciais. E ZR significa o que mesmo? Zona residencial. Zona residencial, perfeito, perfeito. E uma outra dúvida que surgiu agora é uso exclusivo, né? A edificação tem que ser de uso exclusivo, mas é possível ter o galpão e a sede, por exemplo? É possível sim. Perfeito. Existem regiões do Rio que não permitem a instalação de uma entidade de longa permanência? Longa permanência entendido aqueles que os assistidos residem, né, na entidade. Então, eu também vou responder essa pergunta ilustrando com um slide. Da mesma forma que as cooperativas, as entidades de longa permanência, elas são adequadas, são permitidas nos centros de bairro 1, 2 e 3 e em zonas residenciais 3, 4 e 5. Só que essas entidades, elas só podem funcionar
em edificações de uso exclusivo. Ou seja, tem que ser uma numeração exclusiva para ela. Ela não vai poder funcionar em loja, não vai poder funcionar em sala. Tá? E é isso, então. Quer dizer, elas são tolerados nessa área. O que eu queria era ilustrar com um exemplo prático. Hoje, eu sou fiscal na região do Meia, mas passei 3 anos fiscalizando em Jacarepaguá. Quer dizer, eu fui transferido um período do meu trabalho, né, para Jacarepaguá. Eu creio que tenha ficado por lá 3 anos. E eu lembro de uma vez que eu tive um pedido numa ficha de consulta de um asilo. Mas infelizmente aquele asilo estava situado num logradouro que era ZR1. E aí não pôde ser aprovado o pedido deles. Daí a necessidade, antes mesmo de qualquer pessoa pensar em abrir um negócio ou abrir uma entidade dessas de assistência social, essas entidades de longa permanência, é muito importante, antes de fechar qualquer negócio de aluguel ou compra de imóvel, se dirigir à prefeitura. Na verdade, hoje não precisa se dirigir fisicamente à prefeitura. Basta entrar no site Carioca Digital e solicitar uma consulta prévia de local. E aí a gente vai analisar para saber se aquela atividade vai poder ser exercida naquele local ou não. Tá? Então, as entidades de longa permanência não podem funcionar em zonas residenciais 1 e 2, por exemplo. Em zonas especiais, que tem em Jacarepaguá, uma grande área de Jacarepaguá é zona especial, Barra da Tijuca também, existem algumas zonas especiais. Aí existe uma legislação específica que vai analisar o que pode e o que não pode em zona especial. E aí é bom que a pessoa que, caso esteja interessada em abrir uma dessas entidades nessas regiões, como eu mencionei aqui, Jacarepaguá e Barra, é bom fazer essa consulta de local, né, consulta prévia de local, para saber se ela pode ou não exercer aquela atividade ali no endereço que ela gostaria de exercer. E essa consulta prévia é o que a gente chama, que a gente usualmente vê que é o alvará provisório, né? Então, que faz essa pesquisa. Não é alvará provisório. Hoje em dia, não tem mais essa... Não existe mais o alvará provisório hoje. Quer dizer, já existiu. Vou voltar um pouco assim no que eu falei antes. Eu falei sobre a questão das exigências. Você se lembra que eu falei que exigia certificados de corpos de bombeiros? Hoje se exige o quê? Autodeclarações. Então, quando o contribuinte, no passado, solicitava alguma atividade e tinha algum documento pendente, dependendo da situação que fosse, por exemplo, uma escola, vai ser necessário o certificado de corpo de bombeiros. Aí, então, ficava pendente a pessoa se dirigiria ao órgão que ela teria que solicitar a autorização e ficava no processo do alvará pendente. Essa pendência, se tivesse prevista ali na legislação, poderia gerar a emissão de um alvará provisório. Como hoje não tem mais essas exigências, hoje são autodeclarações, daí não tem mais o alvará provisório. Então, quando a gente faz a consulta prévia, na verdade, você está apenas consultando mesmo se pode ser exercida aquela atividade naquele imóvel e naquele local. Perfeito. Okay. Mas já nessa consulta, já há a garantia que quando for da entrada no pedido de alvará, será deferido em decorrência dessa consulta prévia, né? Uma vez a consulta aprovada, você já está com essa garantia. Perfeito. Tá? Aí seria só cumprir as exigências, que hoje em dia são muito poucas. Em algumas atividades são muito poucas exigências. Que é exatamente a mudança que foi feita para criar uma dinâmica maior e facilitar um pouco esse processo de legalização. Né? Perfeito.
diminuiu o tempo, né? Porque demorava necessariamente, porque tinha uma série de documentos que precisariam ser avaliados, enfim, hoje em dia é incomparável o tempo que você consegue abrir de forma regular uma pessoa jurídica do que acontecia 5 anos atrás, 10 anos atrás, né? Sim. Em relação a acréscimo de atividade, né? Por exemplo, a pergunta específica sobre uma entidade de longa permanência que também passa a atender gratuitamente outros assistidos, acrescentando deixa eu melhorar. A entidade ela tem um alvará para uma atividade e passa a exercer outra atividade para além daquela prevista no alvará. Há necessidade de acrescentar isso, pedir novo alvará, pedir retificação desse alvará? Sim. Há inclusive previsto lá na consulta prévia, tem tanto alteração de endereço, quando a pessoa muda, né, o local dela, quanto tem alteração de atividade. E a alteração de atividade inclui a inclusão de atividades. Então, quando você vai acrescentar alguma coisa, você vai escolher a alteração de atividade, vai repetir no teu pedido a que você já tem e vai acrescentar a que você quer colocar agora, a partir de agora. É necessário essa consulta novamente e passar por esse processo todo, por quê? Porque não é garantido que a atividade que você quer exercer a partir de agora, ela pode ser exercida naquele local. Então, daí a necessidade de uma nova consulta. Perfeito, perfeito. E a taxa de 929 e uns quebrados também, né? Quando você faz alteração de endereço, você paga novamente a taxa. Quando faz alteração de atividade, você paga metade desse valor. Tá bom, melhor. Se a entidade possui mais de um endereço, é necessário tirar mais de um alvará? Sim, sim. É preciso ter alvará em todos os locais que tiver algum funcionamento daquela atividade. Ela, por exemplo, se você funciona num prédio comercial, você está na sala 1, sala 101, digamos. E eu vou me estender para todo o andar daquele mesmo onde estava a minha sala, mas eu comprei todas as outras salas, eu aluguei todas as outras salas. Eu vou apenas acrescentar essas outras salas no alvará que eu já tenho, aí não tem problema nenhum. Mas se eu vou para outro endereço de fato, ou mesmo que eu permaneça naquele endereço e abra uma espécie de filial em outro local, naquele local eu preciso ter um outro alvará também. Mas eles podem ser concomitantes, né? Podem, não tem nenhum problema. Pode ser. Então, por exemplo, no caso de uma cooperativa, ela pode ter um local onde ela faz propriamente, digamos que ela pode ter um local de administração, pode não ser no mesmo endereço, né? Ela pode ter um local onde funciona só a administração, as reuniões e tal, o escritório dela, e pode ter o local onde é feita a coleta. Então, o da administração, ela vai ter que ter um alvará, e onde ela vai fazer a coleta, ela vai também ter que ter um outro alvará. Tá? É necessário ter alvará apenas para o galpão da cooperativa? Mas aí a gente, acho que já está praticamente eu respondi, né, antes. Perfeito, perfeito. Quando eu falei da sede administrativa e do local onde é feita a coleta. Perfeito, perfeito. Existem diversas atividades econômicas que podem enquadrar uma cooperativa de recicláveis, como, por exemplo, cooperativa de produção, coleta e remoção de resíduos, coleta de resíduos não perigosos, recuperação de materiais plásticos, entre outros, né? Como definir a tipificação ideal? Então, isso vai variar de acordo com o que você efetivamente exerce no local. Né? Agora eu queria novamente a projeção aqui, essa última projeção das atividades. Eu não estou conseguindo ver muito bem. Espera aí, deixa eu tentar melhorar aqui para mim.
Enfim, por exemplo, eu relacionei ali algumas atividades. Vocês podem ver que as primeiras atividades todas começam com o número 1, e quando começa com o número 1, o código começa com o número 1, essas são atividades de um perfil industrial. Então, quando eu tenho papel e papelão, é a fabricação de papel e papelão. Quando eu tenho papel e papelão beneficiamento, aí é um beneficiamento, já está mais ligado à reciclagem. Quando eu tenho os resíduos industriais beneficiamento, da mesma forma que papel e papelão. Mas todas têm um perfil mais industrial. Aí, a reciclagem de sucatas não metálicas, enfim. E aí, logo em seguida, vocês veem um elenco de atividades que começam com o número 2. Essas atividades de número 2, elas já têm um perfil de serviços. Então, Tatiana, para responder a tua pergunta, eu diria que antes é necessário a gente saber qual é a natureza do que se é efetivamente exercido no local, para tentar enquadrar de acordo com esse elenco de atividades que estão aí. Você vê as atividades que iniciam em 2 são de serviço, as que se iniciam em 3 são comércios atacadistas, quer dizer, quando você vai fazer venda de grande volume, as de 4, as atividades de código que iniciam em 4, são comércios varejistas, quer dizer, quando você vai fazer venda ali direto ao consumidor. E assim por diante. Tem algumas dessas atividades que elas 10 mencionadas na pergunta, que elas sequer são atividades que existem no elenco de atividades da Prefeitura da cidade do Rio. Tá? Algumas dessas atividades talvez estejam lá na Receita Federal, porque tem algumas subcategorias lá da Receita Federal. Né? Então, assim, mas o que tem que se ver é o que se faz efetivamente e o que esse código representa também. E na dúvida, se alguém tiver alguma dúvida antes de preencher uma ficha de consulta, atualmente a gente já voltou ao atendimento presencial lá, quer dizer, o atendimento de dúvida fiscal. É só se dirigir a uma das gerências regionais de licenciamento e fiscalização, são gerências que funcionam em regiões de bairros, né? A minha, por exemplo, que é aqui do Meia, ela funciona na Rua Santa Fé, ao lado do Corpo de Bombeiros do Meia. E vai variar, a de Jacarepaguá, que eu ainda lembro, né? Funciona na Ayrton Senna. E assim por diante. Quer dizer, é só se dirigir a uma dessas gerências que já voltaram o atendimento presencial e solicitar, tirar essa dúvida com um fiscal de plantão. Perfeito, perfeito. Eu vou aproveitar e pegar esse link dos endereços das centrais e colocar no nosso descritivo para ficar mais fácil também o acesso para quem for assistir depois. Facilitar, né? E última pergunta, caminhando para a final, infelizmente. Existe diferença de obrigações entre as atividades econômicas para a obtenção do alvará? Sim, existem. De certa forma, na minha fala, eu também fiz referência a isso. Né? Por exemplo, a questão do certificado de Corpo de Bombeiros. Esse certificado de Corpo de Bombeiros ele não vai ser exigido em qualquer atividade, né? Mas ele é exigido no caso de asilos, no caso de entidades de ensino, no caso de bares e restaurantes. Quer dizer, qualquer atividade que pode correr um risco, né, que tenha uma aglomeração, digamos assim, essa palavra tão usada hoje, que tenha enfim, talvez uma circulação maior de pessoas, costuma haver a exigência do certificado de Corpo de Bombeiros. Outras, como, por exemplo, o licenciamento ambiental, já vai ser necessário em atividades que, de certa forma, podem impactar o meio ambiente. Né? Então, isso vai ser solicitado. O certificado de inspeção sanitária também vai ser solicitado apenas por estabelecimentos que, de alguma forma,
trabalham com essa questão sanitária, né? Tipo os bares, restaurantes que manipulam alimentos, enfim, e outras atividades, não apenas essas que eu mencionei, né? Então varia sim as exigências de acordo com o tipo de atividade. E essas exigências, elas estão previstas no decreto de 76. Sim. E há outros decretos também mais recentes que complementam esse. O de 76, ele basicamente, a gente verifica a questão do zoneamento e da tipologia do imóvel. Mas existem alguns outros decretos, como, por exemplo, o decreto 29.881 de 2008. Ele é um decreto que tem lá num dos anexos dele algumas descrições de algumas atividades. Então, a pessoa tem alguma dúvida, tem lá um dos anexos, eu não lembro qual a numeração do anexo, que ele meio que ele descreve, na verdade, algumas atividades, não todas as atividades. Perfeito. Especialmente, pelo que eu lembro, especialmente atividades como lanchonete, restaurantes, bares, botequins, essas coisas, essas atividades assim, mais relacionadas a esse ramo. Excelente, excelente. Jorge, muito obrigada, muito obrigada. É interessante que a gente, enfim, o tempo inteiro está lidando com, né, com estabelecimentos que precisam de alvará, né? Assim, a nossa vida normal, né, se relacionam com esse estado municipal, estado lato, né? Esse município que é um grande garantidor, né, que aquele comércio que a gente está frequentando, ele passa, né, ele tem um acompanhamento que a manipulação do alimento se dá de forma correta, ou que determinada atividade pode ser naquela zona, pode ou não ser, né, pode ser vedada naquela região em decorrência do impacto que ela causa na região, né? Então, uma área residencial, quando você tem um comércio de grande volume de carros, vai impactar aos moradores locais, enfim. E é por isso que existem regiões que são vedadas e outras permitidas, enfim, as atividades econômicas, que, claro, né, a atividade econômica é essencial para o Estado, para todos nós, porque é o que traz receita, né, é o que paga tributos, claro que sim, mas, ao mesmo tempo, isso tem que ser coordenado e equalizado também com a boa... né, com o nosso uso da própria cidade, né, com a nossa relação Sim. com a própria cidade enquanto habitantes, né, enquanto cariocas, de coração e cariocas nascidas, né. Então, Jorge, muito obrigada pelo seu tempo, Obrigado pela sua você, Tatiana. Pela aula. Eu espero revê-lo em breve, pessoalmente, né, que a gente ainda não se conhece pessoalmente. Ah, não, nos conhecemos sim, mentira, no planejamento. Nos conhecemos. Bem pertinho, quando deixou de ser, quando ainda era possível encontrar. Mas espero encontrá-lo inúmeras vezes e tê-lo aqui também, passando um pouco do seu conhecimento. Eu que agradeço, Tatiana, e assim, sempre que eu puder, você pode contar comigo, estarei aqui, pode me chamar, e eu virei com bastante prazer para contribuir e para compartilhar esses conhecimentos com a cidade, né? Com todos os ramos de atividade que necessitam dessas orientações para poder trabalhar com mais tranquilidade. E, afinal de contas, entre todos os entes públicos, o município é onde a nossa vida de fato acontece, né? Daí essa preocupação da prefeitura, das prefeituras todas, com o cotidiano do cidadão. Daí esse cuidado que a gente precisa ter de fazer essas restrições legais, na verdade, não é para criar obstáculos para a legalização, é para facilitar a vida do cidadão no município, quer dizer, na cidade que ele vive. Sempre a legislação ela é escrita com a finalidade de bem público, né? Então, o que se visa sempre é o bem da população daquele município. E é onde, como eu falei, a vida acontece, é onde a gente está no dia a dia, né? Não é o Estado, não é o governo federal que cuida diretamente do cotidiano.
ao município. E daí essa preocupação que a gente tem. Perfeito, perfeito. Eu vou pedir para colocar, então, novamente seus contatos, para caso tenham mais dúvidas, e já me despeço. Jorge, muito bom te ver, muito obrigada. Se Grande pudermos abraço, compartilhar. Tatiana. Grande abraço. Obrigada. Tchau.